Fala aí, galera, hoje estamos aqui para mais um dos 3 vídeos que irei postar hoje, né? Esse aqui é o segundo, o terceiro vai ser de comparação, né? Hoje vamos falar de um sistema, né, que quase pouca gente tá falando e que quase ninguém liga, mas que é interessante abordar esse tema. Estamos falando do sistema de AC Hércules. É um sistema que refere-se a duas estrelas que orbitam umas entre as outras, sendo uma delas uma estrela de tipo mais do A ou F, da sequência principal, ou a outra sendo do tipo mais uma gigante vermelha, que provavelmente é consumida aos pouquinhos pela estrela companheira, né, cara? E aqui, né, estamos na Terra, na localização de Hércules, né, cara? Demonstrar o parâmetro das constelações aqui, né, cara? Aqui, né, ó. Vamos caçar a constelação de Hércules. Cadê? Temos a constelação de Libra, Virgo, Gorel, Câncer, Gemini, a Áuriga, a constelação de Taurus. Cadê a constelação de Hércules? Triângulo, Andrômeda, Cassiopeia, Cepheus, Draco, Lira, e cá está a constelação de Hércules. Vamos colocar aqui assim. Vamos caçar, ó. Cá está, ó. Marcar com cis. Seguir. Não, seguir. Não. Tá errado, não, pera aí, volta. Cometi um erro, galera, só. Pesquisar, caramba. Volta pra terra, gente. Não entendo porque tu fica travando. Voltando aqui pra terra. Nó, trem ruim. Você consegue perceber que as constelações estão um pouco erradas. Não, perdi a constelação de Hércules, que merda. Pera aí, vou tentar colocar assim. Selecionar. Ah, tem que clicar em selecionar. Cá está ali, ó. Aonde? Lá está o sistema binário, né, eclipsante de AC Hércules, né? Se trata de um sistema que foi encontrado mais antigamente, né, de duas estrelas, entre que uma delas, né, AC Hércules B, estava roubando matéria de sua estrela companheira, né, que temos aqui o sistema de AC Hércules, né? Vamos até o sistema, né, para eu explicar melhor. Cá está o sistema, gente, ó. Percebemos aqui o ponto de, né, o ponto de baricentro, né, o ponto de massa, né, ó, das duas estrelas. Temos aqui uma estrela de tipo F, né, uma estrela de tipo F, né, e uma estrela gigante vermelha de também tipo F, mais parecido com uma super gigante branca, né, cara? Mas vamos chamar de gigante vermelho aqui, que é um nome melhor. Vemos aqui que a estrela secundária, se é Hércules B, né, cara? Que é que tem um menor brilho aqui, né? Que não tem muito brilho, apenas 5,30 vezes o brilho do Sol. Bem brilhante, né? Vemos que boa parte desse brilho vem do seu disco e dos protosatos.
protozatos são referidos a jatos soltados por estrelas, né, cara? Não por estrelas mortas como anãs brancas, pulsares ou buracos negros ou quasares. Esses atos é quando a estrela ela não, bem, isso aí eu não sei muito bem explicar, mas é uns atos de quando a estrela tá prestes a ficar mais formativa, né, cara? Ou quando ela está absorvendo uma estrela que solta muitas rajadas, né? Que vemos aqui que a estrela principal, né, que tem 9.240 vezes a luminosidade do Sol, ela solta rajadas grandes. E no meio dessas rajadas, potencialmente boa parte dessa estrutura aqui, ó, que circula entre as duas estrelas, poderia ter sido criada, né? E cá está, né, o sistema binário, né? E no meio desse sistema binário, né, dessas duas estrelas, poderiam ter um planeta, mas logo depois falamos dele. Vamos continuar falando da estrela secundária, né, cara? Como que era a secundária, vamos falar da primária. E depois, já que era a primeira, né? Mesmo sendo primeiro, eu prefiro deixar as primeiras para depois. Cá está, né, a estrela principal, né? Que ela é brilhante, né? 5,30 vezes a do Sol, como vocês podem ver aqui, né? Em cima, o nome dela. Ela é uma estrela, uma protoestrela, né, cara? Que ainda está em fase certamente de desenvolvimento. Eu não sei, só sei que pelo disco, né, que tá em volta dela, eu presumo, né, cara? Pelos atos, que algumas protoestrelas soltam os atos, né? Quando estão começando a nascer, elas soltam. Mas devido a ela ter a classe F, presumo que mais seja causado por causa das rajadas e do consumo direto às estrelas primárias, né? Vemos aqui os atos relativísticos e o disco, né? E eles têm um tom mais laranjado e verde, né? Também tem um ponto, sai daqui, e tem um tom mais avermelhado quando você chega, quando fica mais na ponta dos atos, né, cara? Cá está a estrela, né, cara? Temos aqui o disco. Ou se nesse disco poderia se formar planetas, né, cara? Que eu acho diretamente difícil por causa da segunda estrela, ó. Olha aqui. Olha o tamanho da estrela, cara. Olha o tamanho dela, velho. Você consegue... Sai daqui, meu irmão. Sai. Você consegue diferenciar... Você consegue... E olha que a gente ainda tá perto de uma das estrelas, né? Se uma das estrelas já é grande, imagina a segunda. Por isso que recebeu a classe de super gigante. Ó, fica tão brilhante que nem dá pra ver estrela secundária. Mas cá está, né, o sistema binário, né, das duas estrelas. Agora vamos falar da estrela primária, a C Hercules A. Cá está, né, a estrela secundária, né? Lá está o centro de massa, que é aquele cizinho verde, né, cara? E aqui, ó, vemos que era uma super gigante esbranquiçada, né? Que junto com ela tem a companheira, né? Que é a estrela que está roubando matéria, né? Como vocês viram, né, cara? Vamos retirar as constelações, né? Que já sabemos que ela fica na constelação de Hércules. Zicais, tá, né? Uma gigante esbranquiçada. E vemos que ela é tão brilhante que quase ofusca o brilho da estrela secundária, né, cara?
causa de seu tamanho gigante e seu brilho imenso. Eu não sei qual é o diâmetro dessa estrela, mas deve ser muito grande. Deixa eu ver as estimativas aqui. Não tem tamanho aparente, mas só conseguimos ter certeza desse tamanho, né? Se a gente for fazer alguns cálculos. Mas isso a gente deixa para depois. Depois do vídeo, né, cara? No final do vídeo. Bora colocar aqui as órbitas. Cá está as órbitas, olha. Olha aqui. Das duas estrelas, né, ó. Percebemos que uma das estrelas vai ter uma órbita menor, enquanto a estrela principal tem uma órbita maior. Que provavelmente significaria que ela poderia estar tampando a outra, né, cara? Né? E lá, ó, naquele cizinho tá o ponto de massa, né, cara? O centro de massa. Retirando as órbitas aqui, tiveram teorias que um possível exoplaneta estaria se formando no meio do disco, né, da estrela. Que é essa marquinha cinza aqui fraquinha. Potencialmente esse disco seria zerado pelas rasadas gigantes da estrela gigante branca, né, super gigante branca. Saindo aqui do sistema, tá vendo aquele pontinho branquinho, esse ponto branco aqui? Esse aqui é o tão parecido exoplaneta, ó. Vemos que ele aqui parece que ele tá bem perto, mas se a gente for virando, né, ele tá bem longe das duas estrelas. Vamos até o exoplaneta em específico, AC Hércules B, ou AB, devido a ser um sistema binário, né? Aqui, esse exoplaneta não é totalmente confirmado, né, cara? Pelos cientistas. Porque séries de defeitos encontrados no planeta teriam tirado esse rótulo, né, cara? Tirado esse rótulo de confirmado. Teria deixado ele na estimativa mais de um confirmado. Por causa de séries de erros encontrados na sua órbita, ou por causa da luminosidade das estrelas e por causa do disco, né, que estaria ofuscando o planeta. Ele, segundo os cientistas, ele estaria se formando no meio do disco, né, da estrela. Né, cara? Estaria se formando no meio do disco da estrela. Olha. Cá está, né? Aqui o exoplaneta, ó, chegando um pouquinho mais perto dele. Cá está ele, ó. Ele seria um gigante gasoso. O tamanho dele seria mais ou menos entre 1,25 na minha expectativa, né? Ou seja, um pouco maior que Júpiter. Tive que dar uma pausa, mas continuando. Na minha expectativa ele seria um pouquinho mais maior que Júpiter. Um pouco maior. Devido a ainda estar em fase de formações, ele fica maior. No futuro, ele poderia ter mais ou menos o mesmo tamanho. Que como os protoplanetas, eles entram em uma fase de absorção de massa, eles começam a ficar grandes, mas devido a não suportarem o próprio peso e a própria massa, começam a perder esse tamanho ao longo do tempo. Vemos aqui, né, que em volta do planeta há um disco, né, de acreção, indicando que ele seria realmente um planeta em estágios de formações ainda. E cá está ele, ó. Aqui está ele, né, cara? Ó. E aqui na órbita do planeta
Vemos aqui que luas poderiam estar se formando em volta do planeta, olha. Olha aqui. Se o planeta existir, poderia ter chance de formar luas. Mas devido a não ter confirmações, não temos certeza ainda, né, cara? Cá está. Vamos em uma das luas do S. Hércules, só para dar uma demonstração de como elas seriam. Aqui, ó. Lua 1. Provavelmente por causa desse nome vocês já devem presumir que é um confirmado. Um confirmado não, fictício. Cá está a lua, olha. Vemos que ela seria mais do tipo de uma lua de magma. E vemos o tamanho minúsculo da lua comparado ao tamanho gigantesco do planeta, né, cara? Cá está, né, a lua. E lá em cima está o exoplaneta gigante gasoso quente em formação. Lá está as estrelas. E lá na frente tem outras luas do planeta. Olha aqui como ela seria, ó. Tem outras luas ali, ó. E cá está o exoplaneta grande. Voltando para o AC Hércules, né, cara? Né? Ele ainda... Não sei nem o que falar agora. Tirando os negócios aqui, né, cara? Ei, que isso, jogo? Ah lá, jogo trava. Jogo doido. Deixando só a órbita do planeta mesmo, né? Vemos aqui, né? Saindo um pouquinho dele. A órbita dele, né, cara? Que é mais assim, olha. E também podemos observar uma coisa especial. Olhe a posição das estrelas com a posição da órbita do planeta e com a posição do disco. O que incentiva mais ainda que o disco foi causado pela formação das rajadas gigantes da estrela, né? Teriam se juntado e formado um disco. E nesse disco poderiam se formar planetas, né, cara? Cá está o AC Hércules, olha. A massa dele ainda não é confirmada, por ele ainda não ser confirmado, né? Mas poderia ser parecido ou até mesmo maior que a de Júpiter. Maior do que a massa aparente de Júpiter. Né, cara? E cá está, ó. Vamos ver a relação da posição da estrela. A estrela, dá pra ver que ela é bem perto das outras estrelas, né? Não é muito longe. O que ressalta que é mais provável do disco ser uma criação de rajadas solares é por causa da grossura dele. Olha o formato distorcido que coloca essa ressalta, né? Então, esse foi o vídeo de AC Hércules. Espero que vocês tenham gostado, né, cara? Do vídeo. Né, mano? Porque esse vídeo aqui é especial porque eu gostei do sistema. Gostei de falar sobre o planeta, né? E o sistema binário eclipsante jovem, né? Entre aspas. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou!